Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando mais um podcast Influência com Sotaque. Eu tô muito feliz porque eu tô com um nordestino que fez história, um cara que chegou num patamar da carreira profissional que me inspira. Eu sempre busco referências, eu acho que a gente ser referência da nossa região é algo que eu fico assim, sempre olhando ali. Quem que eu posso pegar um pouquinho de história de sucesso e me inspirar ainda mais. E esse cara, com certeza, é uma dessas pessoas. O Vitor Barros, hoje é CEO da Propeg, mas ele começou como estagiário. Seja bem-vindo, mas eu quero começar sabendo essa história raiz. Como começou para chegar até aqui? Porque eu acho que muita gente tem que ouvir. Ouvir e entender que a gente começa de baixo, né? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Vini. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Muito bom estar aqui. Estou me sentindo em casa. Você está em casa. É importante. Não, você está em casa. Mas vamos lá. Assim, primeiro, eu sempre sabia que eu queria ser publicitário, né? Então, a Propeg é uma empresa familiar, então eu cresci vendo propaganda dentro desse ambiente. E desde pequeno eu tinha muito certeza que era o caminho que eu queria trilhar. E eu ficava sempre pensando que como é que eu podia antecipar as etapas, né? Como é que eu chegava antes? Como é que eu chegava antes? Então, era aquele pessoal que nas férias todo mundo ia viajar, eu ia fazer alguma coisa, e eu ia estagiar na minha própria cabeça. Eu ia para o trabalho com meu pai e eu me vestia todo, né? Porque guri, né? Basicamente, então botava blusa social, tudo arrumado, e ficava literalmente enchendo o saco das pessoas na agência. E assim, a criação mesmo me detestava, né? Botava apelido em mim, que depois eu descobri e tal. Descobriu tudo depois. Descobri tudo, porque eu ficava assim, eu encostava do lado de uma pessoa, eu falava: o que você está fazendo? Me explica aí. Para aí o que você tá fazendo, pra me explicar o que você tá fazendo. Quero aprender, né? Eu quero aprender. E isso deixava todo mundo muito puto, né? Porque todo mundo trabalhando lá e um cara chato. E pior, ele tinha aqui a obrigação de falar alguma coisa e tal. Mas foi muito bom porque eu fui, desde pequeno, conhecendo como é que funcionava uma agência, né? Então, e aí quando eu fiz 18 anos, ali na verdade, quando eu terminei a escola, eu fiz entrar na faculdade, falei, não, agora eu vou começar mesmo na agência de uma maneira profissional. E comecei como estagiário de produção, que não era uma área que eu tinha afinidade, não era a área que eu queria. Mas por que comecei lá? Porque falaram o seguinte, você tem que começar por onde as coisas dão merda. Porque aí você vai aprender como é que as coisas precisam ser feitas para não terem problema. E aí eu passei por todas as áreas da Mas você sempre teve a cabeça de, eu vou começar como estagiário mesmo e é isso que eu preciso. Sim. Sempre isso, sempre foi uma realidade. Assim. Sempre. Porque eu precisava aprender. Assim, eu nunca tinha... eu sempre queria, era perguntando, tentando entender e aprendendo. E aí eu rodei pelas áreas da agência até que eu me identifiquei mais com a área de atendimento, que foi aí depois como eu fui seguindo a carreira naturalmente, né? Mas, assim, ter passado pela produção, passei por criação também. Fico brincando que eu sou o criativo frustrado, né? Que eu queria muito ser, mas não dá. Infelizmente eu não nasci assim. Mas dou uns pitacos que ajuda. Mas é bom demais, porque você já vai adquirindo experiência mesmo. E é o olhar, né? Ouvido. E independente disso tudo, eu valorizo e aposto muito na criatividade. Então, acho que criatividade não é só criação. Né? Criação todo mundo fala criação que faz as coisas, mas não. Hoje, criação pode ser qualquer pessoa. A ideia não tem dono, né? A melhor ideia é sempre a melhor ideia. Sempre. Então, todos os departamentos a gente busca... Isso lá na Bahia. Busca isso. Isso lá na Bahia. Isso lá em Salvador. Eu fiquei lá, morei lá praticamente durante muito tempo. A agência já era nacional ou ela era focada em Salvador? Já era nacional. Propeg, só um rápido histórico aqui, vai completar agora 59 anos, em outubro. Começou lá em Salvador, na Bahia, mas hoje está em seis cidades. Então, Salvador, Recife, Goiânia, Brasília, São Paulo e Rio. É a única agência eu ia falar disso também. Que tem essa capilaridade. E esse entendimento regional, que eu acho muito interessante falar sobre isso. Cara. E, além disso, é a 18ª maior agência do Brasil, pelo ranking do Sempre E-mails no último ano. Então, a gente, ao mesmo tempo, consegue ser essa agência grande, nacional, mas que tem esse conhecimento e esse peso regional que é fundamental para o Brasil hoje. Né? Cara, é fundamental. E assim, uma das coisas que eu mais acho interessante da Propeg, primeiro que eu fico muito feliz que somos parceiros. E o olhar de vocês de regional, ele é muito forte, muito pulsante. Sim. Eu acho que por nós sermos nordestinos, a gente tem uma visão diferente. Porque quando você nasce em São Paulo, você olha, acha que o Brasil é aqui. Às vezes até a gente mesmo se perde um pouco quando a gente vive em São Paulo. Sim. e tal, as marcas todas.
Mas o Brasil é muito grande. A gente vive um país continental. Eu acho que muita gente... Esse podcast nasceu com o objetivo de provocar o mercado para falar sobre sotaque, para falar sobre regionalismo, para falar sobre um país tão grande, tão diverso, tão multicultural. Por que as pessoas usam os mesmos sotaques, o mesmo mainstream, as mesmas pessoas que estão ali naquele movimento? E eu acho que depois que a gente sai desse marketing tradicional, que você colocava ali na TV e todo mundo do Brasil via, a gente começa a se provocar. Peraí, eu preciso chegar no norte do país, eu preciso chegar no sul, preciso chegar no agro. Como é que eu vou fazer? E uma coisa que me chama muita atenção na Propeg é porque vocês têm muitas sedes. Sim. E hoje em dia as agências elas acabaram com esse formato. Elas concentraram tudo aqui e aí elas acabam achando que isso consegue entregar. E vocês, a gente já trabalha junto com o governo, com realmente clientes muito regionais, e vocês têm um entendimento de região muito forte. Esse modelo de descentralizar e estar em vários lugares foi estratégico? Então, ele começou, ele não foi muito pensado no começo, mas ele foi acontecendo e a gente fomenta que ele continue dessa maneira. Por que eu digo que ele não foi pensado? Porque quando você abre uma agência, você abre sempre você vai vivendo, num lugar e você fala, não, eu vou crescer a partir daqui e tudo mais. A gente teve ao longo da história clientes que nos permitiram a expansão territorial, né, por conta de um cliente você abrir sede. Uma sede para atender esse cliente e aí a partir disso ir criando, construindo. E a gente acredita nesse modelo. Acho que onde a gente tem hoje sede é porque a gente tem uma operação que tem clientes locais também. Eu acho que isso não é simplesmente abrir uma sede por ter uma sede, né? É porque tem clientes. A demanda surge, abre e dali você vai construindo uma história. Isso, e aí a gente acaba usando isso para os outros clientes, né? De expansão mesmo, né? Construindo essa sinergia, né? Que eu acho que é muito importante. Porque assim, se a gente olha o que era no passado, né? Então, se a gente pensar 20 anos atrás, vamos pensar assim, você fazia uma campanha, colocava na televisão e aquilo era o que se tinha para consumir. Você não tinha rede social, não tinha internet. Então, assim, o que valia era aquilo ali. Era aquilo. Então, era muito difícil você questionar. Hoje em dia, você não pode fazer isso porque as pessoas têm muito mais controle e conhecimento sobre o que ela quer consumir. Seja em termos de conteúdo, seja em termos de produtos. Né? Então, por isso que hoje em dia a gente vê muitas grandes empresas criando produtos específicos para regiões, né? Que antes no passado era inimaginável. A fábrica tinha uma coisa, fabricava aquilo e distribuía a Deus. É aquilo que esse é o meu produto e aceite se quiser. Então, assim, acho que o Brasil está vivendo um momento fantástico que os Estados Unidos já vivem há bastante tempo, que a Europa já vive há bastante tempo, que às vezes a gente a gente esquece, mas cada estado brasileiro é o tamanho de um país. Aliás, é maior do que o país europeu. Eu falo isso toda vida, eu falo assim, o Brasil imagina se na Europa vocês usassem só uma comunicação. Não tem como. E só que a Europa, o que acontece? Eles já estão muito mais avançados do que a gente nisso. Então eles já, até pelo perfil demográfico e tudo mais, então eles já fazem muito mais esse entendimento regional do que a gente. A gente está engatinhando ainda, mas acho que a gente está acelerando. Isso aqui acho que é o importante, né? Então a gente faz parte, a Propeg é sócia de uma rede de agências independentes chamada WPI, que são 90 agências em 50 países. E a gente sempre se encontra 2 vezes por ano, todas essas agências, em algum lugar, sempre ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou Ásia, em algum lugar. E a gente faz o nosso encontro, o nosso congresso. E eu sempre converso com as outras agências, né? E é impressionante como eles se impressionam com o tamanho do Brasil, não só o Brasil como país, porque isso todo mundo sabe que é grande, mas o tamanho dos estados brasileiros, né? Então, quando eu falo, não, veja só, a Bahia tem mais de 500 municípios, quantidade de pessoas. São Paulo, Rio de Janeiro, eles ficam, meu Deus do céu, isso é tudo que as marcas até de lá queriam. Porque claro, lá porque o mercado consumidor aqui é gigante, né? É gigante. Então, isso é super interessante. E quando a gente vê que esse movimento do regionalismo, né, da regionalização aqui no Brasil está crescendo, eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente acredita, porque assim, é muita gente para você querer fazer uma comunicação só e achar que vai funcionar, porque não funciona. Está provado que não funciona. Não funciona. Entendeu? Porque hoje em dia o que as pessoas fazem para elas consumirem algum tipo de produto, é criar uma conexão com aquela comunicação. E antes as pessoas conectavam com o aspiracional, hoje elas conectam com o autêntico. Né? E essa autenticidade é o maior elo de comunicação e de criação de comunidade digital. Sim. Né? E para você fazer isso, você tem que ser verdadeiro. É muito difícil eu conseguir chamar uma pessoa que tem um sotaque ali no sul do país, uma cultura, para falar de um jeito e impactar um baiano.
Não vai funcionar. É muito difícil. Não vai funcionar, porque a gente tá falando de cultura diferente. Eu tenho uma palestra que eu começo mostrando um pão francês. Falei, cara, você chama isso aqui de quê? Pão francês. Eu chamo de carioquinha. Tu chama de quê na Bahia? Pô, na Bahia até pão cacetinho vai. Cacetinho. Então, assim, pão de sal, é como que um simples pão tem várias formas de falar e a publicidade insiste em falar com o mesmo sotaque. Né? Isso é uma provocação constante. E não é só isso. Tem outro ponto também, que é vencer o clichê. Uhum. Então não é porque você vai fazer uma propaganda Caricatura. na Bahia que você vai usar uma baiana de acarajé. É isso. Você não tá vendendo acarajé. É isso. Não é só colocar um chimarrão na mão e um chapéu de couro e achar que tá fazendo regionalismo. Exatamente. Não é sobre isso. Inclusive, muita agência tá sendo cancelada por fazer um regionalismo errado. Sim. Né? E eu acho que isso tudo é porque você não tem um time diverso, porque eu acho que o regionalismo tem que começar no time, né? Sim. Você conseguir ter times de vários lugares do Brasil faz com que você tenha muito mais provocação de regiões, né? Não, total. E aí é o que eu te falo. Não é só a criação local. Uhum. É todo o time mesmo. Porque, por exemplo, quando a gente fala de mídia, de onde você vai colocar uma publicidade, se você não vive a praça, o que a gente chama, né? Se você não sabe aquilo ali, tem grande chance de você estar usando o dinheiro da pior forma possível e estando no lugar errado, no lugar de baixa visibilidade. É o tipo da coisa... O Out of Home, por exemplo, ele é estratégico. Né? Por exemplo, lá na Bahia, o outdoor é muito famoso, muito eficiente. Sim. Né? Lá não tem a lei cidade limpa, lá é permitido. E funciona muito bem. Mas se você não conhecer onde é que tem cada placa, a chance de só você colocar uma campanha atrás de um poste é grande. Total. Então, assim, as pessoas não vão ver. Então, é importante ter esse conhecimento, porque aí o que você faz? Você vai aumentando aí a eficiência da sua campanha, da sua comunicação, entendeu? Muito. E assim, uma coisa que eu ia te perguntar também sobre ser baiano. Já sofreu algum tipo de preconceito? Pelo menos quando perguntam pra mim, eu falo assim, cara, preconceito direto, eu nunca sofri. Mas eu sinto ali uma xenofobia estrutural. E não é papo de militante, nada disso. Assim, mas eu sinto uma xenofobia estrutural no tipo, cara, às vezes a sensação que eu tenho é que eu tenho que provar 3 vezes mais que eu sou bom, tão bom quanto qualquer pessoa do Brasil, ou melhor, né, assim, e eu sou nordestino e eu tenho essa necessidade de provocar que eu sou bom. Tu já sentiu isso em algum momento com o cliente ou com o mercado de uma forma geral, assim, sobre isso? Acho que talvez a gente tenha um pouco de vantagem aí, mérito muito do Nizango Anais, que sempre valorizou essa questão da criatividade e da baianidade, né? Total. Então, ele sempre fala que ele deu sorte que nasceu baiano, né? Então, isso acho que ajudou, de certa maneira, a se associar, e não só ele, mas outros publicitários renomados também, que vieram da Bahia e cresceram no Brasil e fora também do país, né? Então, acho que isso acabou trazendo um pouco dessa coisa de os baianos são criativos e a agência de publicidade baiana, isso traz criatividade. Então, na verdade, é muito mais como é que a gente mantém acesa essa chama. Porra, legal essa colocação. É muito mais isso, né? Como eu mantenho esse lugar da Bahia dentro do cenário publicitário. Exatamente, né? Porque assim, a gente... eu costumo dizer o seguinte, que se você pegar o ranking de todas as agências das 50 maiores do Brasil, todas elas estão cheias de baianos. Isso é ótimo. E não só baiano, mas nordestino e outros lugares, porque a agência acaba sendo um lugar de pluralidade, de congregação de pessoas, né? Você tem pessoas de vários lugares. E agora, depois do boom do home office, né? Isso ficou melhor ainda, porque hoje você consegue ter pessoas... porque antes tinha muito aquilo, né? Não temos que ter todo mundo da mesma cidade trabalhando aqui junto. E agora está todo mundo em vários lugares do país e até do mundo. Então, isso foi uma coisa muito boa, né? Então, acho que é muito mais assim, como é que a gente mantém vivo essa característica de esse legado. Esse legado da criatividade, né? Acho que isso é uma herança boa. É uma herança que a gente tem que manter vivo. E aí, eu ia perguntar uma coisa também, que a gente tá falando de times de vários lugares e tal, realmente pós-pandemia ficou muito mais amplo isso, mas eu queria falar de cultura. A cultura do negócio, assim. Como que vocês conseguem manter uma cultura acesa do negócio, tendo agências espalhadas em tantos lugares, profissionais espalhados em tantos lugares? E como que você mantém a cultura, mas ao mesmo tempo respeitando as diversidades regionais que vocês têm? Eu fico imaginando, tipo, a diferença da Propeg de Goiás e Goiânia, de Goiás, né? Tem Goiás, Goiânia. A diferença de lá pra diferença de Recife. Sim. Deve ser muito diferente. Sim. Mas ao mesmo tempo deve ter algum elo cultural em comum, né? Sim.
A gente costuma dizer sempre o seguinte: Propeg veio antes de mim e vai continuar depois de mim. Legal. Porque o que a gente tem, que a gente constrói, é uma marca, uma agência, uma empresa que é acima das pessoas. Então, todo mundo que passa pela Propeg, eu costumo dizer o seguinte: quem passa pela Propeg tem um pouco a contribuir e um pouco a aprender. Só que a gente vai construindo essa agência constantemente. Porque se a gente não mudasse, não se adaptasse, a gente não estaria tanto tempo no mercado. Então, a gente procura sempre fazer o seguinte: a gente se adapta ao momento, ao que está vivendo a indústria, mas também respeitando a própria cultura local. Então, assim, não tem como a gente querer impor coisas que funcionam muito bem, por exemplo, em São Paulo, que podem não funcionar em Goiânia. Mas tem coisas muito boas de outros lados que a gente pode juntar. Então, a gente tem sempre lideranças locais muito fortes. Isso é muito importante. Então, então assim, a nossa diretoria é composta por pessoas de todas os espalhados no Brasil. Exatamente. E que a gente conversa desde as coisas mais triviais, dos problemas da operação, das coisas mais estratégicas da agência, porque a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar e o que a gente quer ser. Então, quando isso é repetido e é feito de uma forma muito clara, isso acaba descendo para toda a organização, né? E hoje hoje somos 260 pessoas, né? E pessoas chegam, pessoas saem, e todo mundo que chega vai vendo a pessoa que está do lado, vai trabalhando, então vai pegando o jeito Propeg de ser, né? E a gente fica muito, muito feliz e orgulhoso de ver vários ex-propegianos levando um pouco desse DNA Propeg e várias outras agências, lá, né? Um pouco escola também. Então isso pra gente é motivo de orgulho. Trabalhando com vocês, eu sinto uma cultura forte. Eu observo muito isso. E eu sinto uma felicidade dos colaboradores, assim. Eu sinto, pelo menos, é muito louco, porque eu nem te conhecia. E eu já conhecia pessoalmente, né? Conhecia de viver, de acompanhar, mas assim, eu sinto uma paixão pela marca. Isso é diferente de algumas agências que eu já acompanho, assim. Como que vocês mantêm essa chama, assim? É a cultura mesmo? É um trabalho de endomarketing? O que é? Porque existe uma paixão real. Tipo assim, as pessoas são apaixonadas, elas valorizam a empresa, elas têm uma paixão, assim, e isso me chamou a atenção. Existe. Primeiro, assim, acho que tem uma coisa de Propeg que é manter a alma e a essência dela de uma agência que quer sempre, que nunca está satisfeita, quer sempre enfrentar, não importa a diversidade, e ser criativa e fazer o melhor possível para os clientes, seja eles clientes privados, clientes públicos. Então, acho que isso, essa força que a gente tem, eu acho que isso acaba cativando muitas pessoas, né? Então, a gente vê também um movimento de muitas agências que deixaram de existir como marca no mercado brasileiro. Ou por fusões e aquisições, ou por movimentos estratégicos, não estou aqui julgando. Claro. Mas que isso acabou, que vai perdendo um pouco do DNA da agência. Acho também. Por que ela era daquele jeito. Então, como a gente nunca... E tem outras renascendo também, né? Exatamente. Então, a gente está na outra ponta, né? Então, a gente é independente, continua independente. Então, a gente tem tempo de regar a nossa própria planta. Então, é isso que a gente gosta de fazer, né? E a gente fala que a gente não pode deixar a marca esmorecer de alguma maneira. Então, a gente tem que estar sempre... assim, a gente tem que estar sempre pensando que a gente tem que melhorar, né? Tem uma frase que eu vi semana passada em um filme de Winston Churchill que eu achei fantástica, que é o seguinte: gênio. O sucesso não é definitivo e o fracasso não é para sempre. Então, acho que essa frase é perfeita, porque nos momentos que você está muito bem, você tem que lembrar que aquela história, tudo passa. E nos momentos que você não está muito bem, que aquilo é uma coisa passageira. Uma coisa parecida, assim, meu pai sempre fala. Meu pai fala de uma história, uma parábola e tal, que aí é um pai que dá para um filho um livro. E aí ele fala assim: meu filho, é o seguinte, assim que você estiver no lugar que você estiver muito mal mesmo, assim, que você achar que sua vida vai acabar, que tudo vai se perder, que você tá no pior momento da sua vida, abra a página desse livro. Aí ele falou assim: mas também tem outra, e a página 50. Mas também tem uma página, na página 25, você só pode abrir quando você estiver no melhor momento, o momento mais incrível da sua vida. E o cara tava lá, malzão,
Falou, cara, ou eu abro esse livro, eu quero ver o que é que vai trazer pra mim, senão eu vou morrer, porque, tipo, não tenho mais nada pra vir pra minha vida. E ele abriu a página 50 e tinha lá, tudo passa. E aí depois o cara ficou benzão, caralho, tudo passa, ficou no auge, já tava, tipo assim, perdendo a humildade, se achando. Falou, não, tô no melhor momento. E aí ele abriu a página 25, isso também passa. E é muito sobre isso, né? Sim. O sucesso e o fracasso passa, sim, tudo passa, e a gente tem que estar toda hora se provocando ser melhor, sim, de alguma forma, né? E isso é muito doido. E aí eu ia te perguntar e complementar perguntando sobre gerações. A gente tá entrando num Gen Z. Nós somos empreendedores e empresários e gestores. Sim. Qual é a característica dessa nova geração na tua percepção e como que vocês estão se adaptando para receber essa turma? Né? Porque é o nosso futuro, né? E não só de gestor dessas pessoas, mas também de um publicitário que fala para essas pessoas. Sim. As marcas precisam falar. Sim. Eu vi a Neo Energia no Rock in Rio. Sim. Né? Então, tipo, como que vocês entendem e o que vocês querem falar para essas pessoas? Qual a percepção, sim, de fala para elas e também de dentro de casa? Então, eu acho que a gente acho que todo mundo, né, tá aprendendo a lidar com essa geração, né? Eu lembro que que agora ninguém mais fala dos millennials, mas estamos aqui ainda. Mas quando teve o boom dos millennials, tinham filmes, pesquisas, estudos, como é que os millennials vão viver e tudo mais, tá, que eles vão consumir. Então, acho que todo mundo está aprendendo ainda. Eu acho, assim, que essa geração, é fascinante conversar com essa geração, porque a velocidade com que elas aprendem e também desaprendem é incrível. Então, assim, é muito difícil você hoje capturar a atenção dessa geração como a nossa atenção era capturada e de nossos pais e assim por diante, né? Então, assim, hoje em dia você fico pensando assim, pô, assistir um filme, um longa-metragem, dificílimo hoje em dia. Você conseguir prender a atenção, assim, ó, ninguém pode pegar o celular. Assim, o cinema é uma coisa, assim, meio que quase que as pessoas estão indo, assim, não, aqui eu vou me obrigar a me desconectar. Então, e assim, a gente não sabe até quando ou até onde isso vai, porque cada vez a gente vai estar mais conectado. Quando eu penso que a internet das coisas, a IoT, nem começou ainda, estamos no zero, não tem nada isso ainda, eu fico, meu Deus, se a gente já está assim, tá nessa velocidade sem o IoT, imagine com o IoT tão popular como vai ficar, né? Então, dá um pouco de medo, mas ao mesmo tempo, assim, na média, quando você olha, a vida das pessoas e o consumo, os hábitos, eles estão cada vez melhores. Então, tudo está melhorando, né? Então, se a gente for de geração para trás, pô, a gente não tinha TV conectada, hoje a gente não tinha tanto acesso à internet, hoje a gente tem. Então, as coisas, a vida vai melhorando com o auxílio da tecnologia, né? Aí vem, pô, inteligência artificial. Pô, ninguém melhor do que a geração Z para domar a inteligência artificial. Eu ia te perguntar disso, sabia? Quem vai ajudar a domar o que vai ser isso aí. Então, assim, acho que então, do ponto de vista nosso como agência, é trazer cada vez mais essa geração para trabalhar com a gente. Tem ponto negativo? Tem. Eles vão embora muito cedo, muito rápido. É isso que eu ia falar, você não consegue segurar. É difícil. E aquela coisa... O turnover vai ser muito alto. Então a gente está se acostumando a isso. Tem que se acostumar que as pessoas vão, mas depois podem ir para outra agência, ou pode mudar, muda para cliente e volta e vai, porque é uma geração que está ainda tentando descobrir. Então não é assim não é aquela, assim, não é essa geração, não é como eu, que desde pequeno já sabia o que queria fazer e foi atrás daquilo ali. Entendeu? Então, assim, as pessoas começam mais tarde, hoje em dia, a querer trabalhar. Eu falo por mim, assim, eu às vezes me questiono muito quando eu tô trabalhando com essa geração nova. Sim. Entra e sai realmente muita gente. Sim. E eu me questiono muito, assim. Tu falou isso agora, eu acho que me deu um pouco de paz. Sendo bem sincero, assim. Falei, cara, talvez seja geracional mesmo. Sim. Porque é mais difícil de você reter. É mais difícil de você querer criar um plano de carreira, porque talvez o plano de vida da pessoa seja muito mais fluido, né? E isso repercute em todo o consumo, né? Mas também são ciclos. São. Em algum momento, essa mesma turma vai querer também se aquietar um pouco, vai querer fazer carreira da maneira deles e tal. Então, acho que tudo se encaixa. Só que nesse começo não adianta a gente tentar adivinhar como é que vai ser, porque aí vai ser um monte de chute. E nem querer pautar, né? Não, você tem que ir vivendo daquele jeito, vai se adaptando, porque assim... Tiveram outras gerações antes e a coisa vai Enfim, no final, o quebra-cabeça se encaixa e tudo funciona. Entendeu? Sabe uma coisa que eu tô reparando, assim, conversando com CEOs de agências, e eu tenho conversado com muitos CEOs, né? Sim. E eu tô percebendo muito a leveza, cara. Isso eu não esperava.
Te juro por Deus, assim. Todo mundo que eu tenho falado, alguns falam assim, cara, dá tal hora, eu desligo e vou viver minha família e etc. Ou então eu tô conversando e as pessoas falam, não, eu acho que a gente tem que liderar de um outro jeito. Conversando contigo, tu me passa uma tranquilidade. Óbvio que a gente não é 100% tranquilo, mas de entender os movimentos, de ter mais maturidade para perceber as coisas, e isso tem me chamado muita atenção. Eu acho que essa nova geração de CEOs, elas têm trazido uma tranquilidade nos movimentos. Sim. Por quê? Na tua cabeça, tá, assim, é porque olhando pra ti, conversando contigo, me veio essa sensação. Eu vou te falar, finalmente, né? Finalmente as pessoas entenderam que existe vida do lado de fora, né? Então, somente eu que venho do ambiente de agência, então todo mundo sabe que a agência no passado, né, era, vamos fazer, era virote, era pizza, era vamos fazer isso, porque tem que fazer, tem que entregar as coisas. Eu sempre fui muito contra isso também, e claro, tem vezes que o trabalho é um pouco mais puxado, tem momentos de projetos mais intensos. Mas não é rotina, né? Não deve ser rotina, né? Acho que as pessoas têm que... acho que a coisa mais difícil, talvez, de se ter, independente se é geração Z, milênio, o que é você ter o equilíbrio de vida, né? Entre trabalho, vida pessoal, tal, viver e tudo mais. E o que eu acho é que essa geração nova, inclusive, ajuda para isso. Talvez ela venha até com um peso maior em viver novas experiências e um pouco menos de trabalho, e isso acaba puxando a gente para ir buscar esse caminho do meio, porque ele existe perfeitamente, né? Então, quando você vê que em outros países, eu não lembro quem foi o publicitário agora que dizia que tinha muita inveja do americano porque ele fazia a mesma coisa que a gente de 9 às 5. A mesma coisa que os brasileiros, só que de 9 às 5. Falaram sobre isso esses dias, sabia? E faz muito sentido, porque assim... E até falaram por que eles fazem isso. Porque como eles não têm como ter ajuda em casa, quando dá 5 da tarde, você tem que pegar o filho no colégio. E não tem como... Não tem outra opção. Você tem que sair para pegar o filho no colégio. Exatamente. Então a gente como sociedade também está evoluindo nesse sentido, né? Então, assim, a gente já vê hoje experimentos com semana de 4 dias, funciona, não funciona. Não que eu ache que isso é a solução ou que isso até vai vingar ou não, mas, assim, a discussão põe muito em pauta essa revisão de que você tem de modelo de vida e de trabalho, né? Você tem que buscar ter tempo para tudo. Não é fácil, tu gosta do presencial e do online, do híbrido? Como é que é o teu pensamento em relação a isso? Eu gosto do híbrido. Do híbrido eu gosto do híbrido, porque eu sinto falta. Eu sinto também. De estar fisicamente com as equipes, conversando e todo mundo junto em algum momento. Isso eu acho que faz falta, principalmente para a cultura, aquilo que você perguntou anteriormente até, né? Como é que a gente dissemina a cultura se a gente está em lugares diferentes? Porque a gente já tem essa distância física natural, né, da própria agência. Mas o híbrido também, assim, quando a gente pensa no dia a dia hoje, cara, você ficar 2 horas no trânsito é uma coisa meio contraproducente, né? Muito. E assim, só você chega estressado e assim... o pior não é nem o trânsito só da gente que dirige. É de quem pega transporte público. É isso, né? Que eu não tô falando nem de quem dirige, tô falando do deslocamento. Então, assim, hoje em dia você poder fazer esse modelo híbrido, desde que no final do dia o bolo tá pronto, tá entregando o resultado, eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Acho que não acredito muito no 100% também remoto. Acho também que acaba tendo deficiências difíceis de corrigir. Equilíbrio, né? E acho que pro presencial, por enquanto, nunca diga nunca, não vejo esse modelo voltando tão cedo. 59 anos de história, né? Eu acho que foi... Já passaram por muitas coisas. Muito. Meu Deus. Muitas revoluções também. Acho que você também, nesse período de liderança, também passou por muitas. A gente passou agora pela pandemia, que não deixou de ser uma revolução. Qual que é o segredo para se adaptar a tantas mudanças e continuar sendo quente, de continuar a estar ali, de continuar a estar moderno, jovem? Essa é uma pergunta que, complementando, o que é que vem, assim? O que é que na tua cabeça vem na frente? Dá pra gente ter uma bolinha, assim, de cristal a curto prazo? De forma publicitária, digamos assim? Vamos lá, acho que primeiro você tem que ter muita resiliência e acreditar naquilo que enfim, no que você acredita, né? Nas suas crenças e time. Talento, né? Sem time e talento não se chega em lugar nenhum. Então, assim, acho que na pandemia também que todo mundo foi atingido e eu acho que a gente conseguiu muito rapidamente se adaptar ao modelo que se impôs naquele momento e tocar a agência para frente, todo mundo junto,
com muita transparência da nossa parte. Então, assim, chamava todo mundo o tempo inteiro para explicar, ó, tá acontecendo isso, faremos isso por conta disso, em algum momento e tal. Porque ali a gente não sabia o dia de amanhã, né? Cada semana você tinha ali, o cenário ia mudando, as coisas iam acontecendo. Então, assim, se a gente não tivesse as pessoas que a gente tem na liderança, seria muito difícil. Então, acho que o segredo é você ter gente boa trabalhando com você. Isso acho que é assim, importante demais, seja para o presente ou para o futuro, entendeu? Sim. E, Vitor, sobre o futuro, assim, qual, na tua visão, assim, que passou por muitos momentos, o que é que a gente está caminhando para onde na publicidade? É muito digital, é cada vez mais o out of home misturado com o digital, misturado com o tradicional, é a mistura que dá certo, o que é que tu consegue, tipo, falar, Vini, eu acredito nisso? Cara, eu acredito que cada vez mais depende. Por que eu vou falar isso? Porque tem coisas que funcionam muito bem para determinadas marcas, em determinados meios, e para outras coisas. Claro que você perguntar, qual que é o melhor? O mix entre digital e on e off, né? On e off, é lógico que funciona muito bem, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Porque também existe um mito de que, não, eu vou fazer só digital porque é mais barato. Primeiro que não é, e segundo que bem feito precisa ser bem feito, não pode ser feito de qualquer jeito. E ao mesmo tempo também existe uma crença que, não, eu vou dar um tiro de canhão aqui no offline e vou resolver minha vida. E também não é assim, né? Então eu acho que cada vez mais a gente está indo para um caminho cada vez mais tailor-made, sabe? Assim, então, assim, a gente tem coisas que podem... E aí o regionalismo, a regionalização ajuda demais, porque você, às vezes, por exemplo... Funciona num canto, não funciona no outro. Tem coisas que regionalmente funciona. A rádio funciona muito bem. E eu gosto de usar o rádio porque estão matando o rádio, já tem acho que uns 50 anos que o rádio vai acabar. Não, agora acaba, já era. Não, agora não tem mais rádio. E eu continuo ouvindo rádio, todo mundo continua ouvindo rádio. O rádio tá no aplicativo, no celular, todo mundo tá ouvindo rádio. Então, assim, eu acho que não é um ou outro. Eu acho que é saber entender, escolher o que é que vai. Agora, o que a gente sabe, o que eu acho que cada vez mais vai se consolidar é que o consumidor está mais exigente. Não adianta mais ficar mostrando mais do mesmo, aquelas coisas clichês, porque não vai vender ou não vai conseguir cativar, né? Então, assim, o brasileiro ele até tem uma propensão à publicidade interessante. Então, por exemplo, agora os streamings começaram a lançar suas versões gratuitas com propaganda e tá tudo bem. O brasileiro tá com serviço gratuito e tá assistindo a publicidade, tudo bem. Então, assim, pô, você já tem meio que um ok da pessoa, faz algo legal, cara. Isso é muito doido, porque o que as pessoas querem, claro, é atenção, é entreter e não interromper. Sim. Fato. Aí quando vem um negócio desse de streaming da propaganda, já muda tudo. Sim. Dentro das agências a gente já fica louco, né? Cara, peraí, a propaganda de streaming tem que ser diferente, tem que ser tantos segundos, isso aqui vai interromper, a gente não pode criar essa antipatia da marca de interromper o filme do cara, mas tem que ser legal. E aí entra uma nova revolução da gente quebrar a cabeça para poder se adaptar àquela realidade. E aí o que é muito legal, né? Porque você cria possibilidades que antes não eram pensadas. Então, exatamente o que você falou, né? Pô, como é que eu vou, ele vai estar ali no momento de lazer assistindo, como é que eu consigo vender o meu produto, ou minha marca, ou serviço, sem encher tanto o saco. Sem atrapalhar. Sem atrapalhar. Sem interromper. Exato. Entendeu? E aí eu acho que é onde volta tudo, que é a criatividade. Assim, precisa... eu sinto que a publicidade brasileira está precisando tomar um Viagra de novo, em termos de criatividade. Por quê? Rede social digital trouxe muito julgamento para tudo. Dos cancelamentos. Tudo agora o medo de usar, né? Tudo agora é um julgamento. Então, hoje em dia, até as agências aí, nos coloco também nessa seara, junto com os clientes, ficam com medo de fazer as coisas. Por quê? Porque se eu postar isso, o que é que vão comentar no Instagram, no Facebook, no X, ou enfim, o que for. E isso é muito ruim para a criatividade, porque você acaba podando. Cara, eu falei disso demais, entendeu? Então eu sinto que a gente está precisando, assim, quando a gente olha para as grandes propagandas brasileiras, os grandes cases, sejam eles on ou offline, todos tinham uma pitada grande de ousadia. Que se alguém ali falasse, talvez não, você ia matar uma grande ideia que hoje todo mundo reconhece, né? Então, é quase como humor, né?
Às vezes as piadas estão ficando sem graças porque elas politicamente corretas demais também, né? Então, assim, censuradas. Se tem talvez um segmento que tem uma licença poética, talvez seja de publicidade. Para você poder ser um pouco mais solto e tudo mais. Então, eu acho que isso e assim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma campanha super criativa, premiada, inclusive quando não é nosso, porque aí primeiro motiva. Porque assim, outro dia eu falei num desses congressos que a gente estava, das agências, que eu falei o seguinte: todo mundo que trabalha com publicidade entrou nessa indústria porque em algum momento queria viver o glamour e a criatividade das ideias. Sim. E ninguém entrou para dizer, não, eu vou entrar porque eu sou uma pessoa de dados e eu quero só fazer dados e é isso aí. Não. É dados a serviço de uma campanha, de uma ideia, da criatividade. Então, isso não pode ser esquecido nunca. Porque se a gente esquecer isso, morre aí a gente vira uma commodity e aí começa realmente a gente perder espaço para as urgências, as pessoas que acham que conseguem fazer tudo sozinhas, sem tirar o mérito daqueles que fazem, porque hoje em dia é democrático. Isso é bom que as pessoas possam fazer, porque na verdade, quanto mais pessoas têm acesso, mais relevante fica o nosso trabalho. E mais a gente precisa evoluir. Isso. Né? Como mais a gente se provoca para ser diferente. Né? Eu queria encerrar, porque o tempo voou. Por mim, eu passaria mais umas 2 horas aqui, porque eu tô aprendendo pra caralho. Eu queria falar de marketing de influência mesmo, assim. A gente tem feito muita coisa junto, que é um motivo de muito orgulho pra mim. Neoenergia, governo de Pernambuco, a Cearense, M. Dias, um monte de coisa legal aí. Graças a Deus, tive a oportunidade de ter essas portas abertas. Mas eu queria falar de marketing de influência, porque vocês têm feito muita coisa de marketing de influência. A gente fez uma ação agora de Olimpíadas com a Neoenergia, que foi muito legal, da medalha. E a gente foi buscar essas pessoas para falar sobre isso. E vocês estão muito quentes nessa pauta. Marketing de influência para vocês é algo que veio para ficar? Acho que sim. E na verdade o marketing de influência hoje, engraçado como ele está embalado, ele está na nova roupagem, mas ele é o boca a boca que sempre existiu. Verdade. Mas agora deram embalagem de marketing de influência e tudo mais. Mas assim, o que é legal hoje? É que hoje em dia você consegue sistematizar isso e fazer isso com alcance que antes você dependia só do boca a boca. Do boca a boca do amigo, da família e tudo mais. E você não tinha como mensurar e acompanhar isso. Você tinha como mais ou menos ter uma ideia que aquilo podia gerar um buzz, né? Até depois foi se falando buzz. Hoje em dia o legal é que a gente consegue ter isso a nível micro, ou seja, você consegue saber exatamente o porquê aquela pessoa tá fazendo aquele tipo de influência, né, e tudo mais, mensurar diálogo, isso, diálogo e tal, e criar uma empatia das marcas com as pessoas. Isso passa muito pelo trabalho que a gente faz, porque a curadoria é tudo, né? Porque assim, da mesma maneira que um tiro de canhão numa campanha offline, pode ser a mesma coisa marca de influência. Não adianta você pegar, então assim... É como se você colocasse o outdoor atrás do post. Exato. E a gente o mercado vem evoluindo, porque sempre tem aquele período que assim, vamos lá, eu preciso da pessoa que tem a maior quantidade de seguidores, porque se ela tem a maior quantidade de seguidores, vai chegar em mais gente. E não necessariamente a gente aprendeu que não é isso, né? Quem são esses seguidores, né? Como é que ela se relaciona? E o tráfego pago também. Muita gente tem comprado conteúdo e não audiência. E tem uma outra coisa que isso é uma coisa que eu bato muito com os clientes da gente, que é o seguinte: tem que ter verdade. Não adianta você conectar com o influenciador, por melhor que ele seja, se ele não acreditar ou ele não criar para co-criar para sua marca, porque vai ficar fake. Vai ficar fake e as pessoas sabem que é fake. Então, assim, o fake aí é onde entra a parte boa também das redes sociais, do digital, que o fake todo mundo detecta logo que é fake e é isso mesmo, entendeu? Então, acho que uma das coisas que a gente tem feito, tem dado muito certo, é justamente essa curadoria, essa co-criação juntos para poder pegar simplesmente, não simplesmente passar uma informação, mas sim fazer isso de uma maneira inteligente, leve, criativa. Real, né? Acho que né? Isso que é Porque importante. Se os caras fizeram sucesso pela forma como eles se comunicam, sim, como é que a gente vai tirar isso deles? Sim, não pode. Né? Mas tem muita gente usando também os UGC Creators, que são aqueles caras que produzem conteúdos nativos digitais muito bons, sim, mas não tem audiência. Então a marca compra o conteúdo nativo digital e taca marketing de performance em cima, tráfego pago. Sim. E também tá chegando, porque as marcas elas querem se humanizar. É tipo, como que eu vou fazer uma marca no TikTok sem gente? Sim. Né? Fica difícil você entender isso. Eu ia fazer a última pergunta, mas
Eu achava que era a última, mas eu quero fazer outra. Pode fazer. Eu queria falar sobre o X. O fim do X e tal. Marcas que criaram comunidades lá dentro, influenciadores e tudo mais. Como que o mercado da publicidade traz esses diálogos? Por exemplo, X foi cancelado no Brasil. Vocês têm uma reunião, cara, vamos fazer uma reunião aqui para falar sobre isso. Como que vocês se adaptam quando acontecem essas mudanças que interferem tanto no nosso trabalho? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que as plataformas, elas, toda hora surge uma nova. Né? Então, eu costumo dizer muito isso, assim, às vezes as marcas, elas querem estar em tudo, e estar em todas, só por estar. E eu acho que isso não funciona. Porque é muito melhor você estar numa plataforma onde, de fato, você consiga criar conteúdo de forma que seja verdadeira, que crie essa conexão com o consumidor, do que simplesmente você estar em todas por estar, né? Então, especificamente do X, a gente não sabe exatamente como que isso vai desdobrar, mas, claro, você está tirando do ar, né, um ambiente, né, um canal onde várias marcas, e mais até do que marca, pessoas estavam ali discutindo, interagindo, etc. Mas qual que é a grande vantagem, né? É como se fosse um passarinho, né? Sai dali e é um passarinho, literalmente, né? Mas vai pousar em outra coisa e tem outras coisas acontecendo, né? Outras formas, né? O que eu acho que é mais importante para as marcas é, de fato, assim, saber onde é que o seu público de verdade está. Então, você falou ali do TikTok, eu acho que tem uma outra plataforma super interessante chamada Kawaii, que é digamos, o TikTok das classes mais C, D e E que assistem muito mais, né? Então, assim, tem coisas e produtos que fazem muito mais sentido conversar com um tipo de plataforma do que outra, né? Então, assim, não é estar em tudo. Ou se você estiver, como é que você está da forma que a plataforma é. E às vezes, quando você constrói uma comunidade autêntica, para onde você for, a comunidade vai junto com você. Exatamente. Isso aí é a conexão, né? Então, tudo passa, como a gente falou, conexão, empatia e a verdade. E a autenticidade. É isso. Gênio. Foi muito bom. Quero te agradecer de verdade. Quero te agradecer por N coisas, assim, pelas oportunidades que vocês dão pra gente e também por estar aqui, aprender com você e carregar nosso Nordeste aí com tanta verdade, tanta força. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei mesmo. E até a próxima, pessoal. Esse episódio foi demais. E a gente se vê em breve.